Oi, gente, tudo bom? Veja só, eu vou dividir com vocês hoje uma pergunta que uma mãe, ela fez. O primeiro filho do casal tá para nascer e aí ela começou a preparar, tudo do que, como vai criar, como vai educar, quais as coisas que ela vai apresentar. E ela me fez uma pergunta muito interessante que eu achei pertinente e vim gravar um vídeo aqui para vocês. Ela me mandou um print de um link, de uma editora que estava vendendo esses livros aqui, ó, certo? E aí, eu vou dizer direitinho para vocês essa coleção aqui que a editora trouxe. E é a revolução, dos contos infantis. E aí ela perguntou assim: olha, eu não sei qual história infantil eu vou ler para minha filha. Eu não sei se eu leio aquelas clássicas que a gente já conhece, que leram pra gente, ou se eu trago uma outra versão das histórias infantis. Aí ela disse que por isso que ela, comprou essa coleção aqui, cada princesa, a Revolução da Rapunzel, a Revolução da Cinderela, certo? A Revolução da Aurora e a Revolução da Ariel. Então ela recomendou essa coleção e ela ficou se questionando. E aí, eu começo a mostrar qual história para ela? Será que eu deveria ler as clássicas, em que o príncipe encantado está lá esperando, foi salvar a princesa indefesa, frágil, no mundo de hoje que a gente sabe que a mulher nunca foi indefesa, nunca foi frágil, Esse discurso foi construído e reforçado também a partir de contos infantis, de contos de fadas. Então, ficou essa dúvida, Eu faço o quê? Como é que eu faço? Eu leio o outro, não leio, começo já por esse. E daí, eu conversando com ela, eu disse: olha, eu vou te dar uma posição pessoal, certo? Claro que qualquer outras pessoas, por exemplo, os amantes dos contos infantis iriam dizer: não, você tem sim que ler para ela os clássicos, infantis e tudo mais. Já se fosse questionar a uma pessoa que está neste movimento feminista, para o desmanche desses discursos de fragilidade, de dominação feminina, iria dizer: olha, não leia os clássicos, tá? Comece mesmo pelos livros da Revolução para você mostrar uma outra versão. E daí eu trouxe para ela a seguinte posição, que foi a posição da minha filha, A posição da minha experiência para com ela. Então veja só, claro que não vai ser apenas a leitura de um livro infantil, seja ele o clássico ou seja essa nova versão do livro infantil, que vai dar base suficiente para que a criança cresça ou convencida nessa ingenuidade da princesa indefesa, ou já politizada a partir do movimento de recuperação dessa mulher que durante a história foi sempre marginalizada e hoje luta para sair dessa marginalização. Não é um livro infantil. Quando eu apresentei para a minha filha, eu disse para ela: minha experiência foi o seguinte: eu li os clássicos, sim, para ela, certo? E depois, quando ela foi crescendo, eu trouxe as outras versões dos contos de fadas. Tem várias, tem livros que tratam e o que aconteceu depois de O Felizes para Sempre, Tem próprios filmes já começam a trazer uma nova versão, então ela foi tendo contato com vários elementos
E aí ela pôde criticar a base, né? Ela só tem 9 anos, mas ela já conseguiu ter uma ideia formada daquele conto clássico. E aí ela, na mesma postura, né, com vários elementos, várias criações, daquela questão de que azul é de menina, amarelo, rosa é de azul é de menino, a rosa é de menina. Então, brinquedo de menino, brinquedo de menina, emprego de menino, emprego de menina. Ela começou dentro deste cenário, né, observando a partir da minha postura, da minha posição, da posição filosófica também de muita gente que está ao redor dela, que não existe coisas de menino, coisas de menina. Existe coisas, existe cores. Não pertence a um, não pertence a outro. Eu tenho uma experiência para tratar com vocês. Ela estudava o 1º ano do ensino fundamental, né? 6 aninhos. E ela gosta muito de azul. E ela foi para a escola com um casaco azul. E quando chegou lá, 3 coleguinhas delas, 3 meninos, disseram assim: nossa, Cecília veio com um casaco de menino, né? E aí ela olhou e disse: este casaco é meu e a cor azul não pertence aos meninos, pertence a todo mundo que usar. Aí ela chegou em casa passando para mim, né? E a gente fica numa felicidade tão grande de saber que tudo que você foi construindo com o seu exemplo e com a apresentação de outros cenários para ela, foi se validando dentro dela. Não foi uma imposição, porque, por exemplo, não impus para ela o clássico, nem impus para ela a revolução. Mas ela foi observando o meu ponto de vista, o meu comportamento, o ponto de vista do pai, o comportamento do pai, o ponto de vista de outros homens também que nos apoiam, né, na questão dessa conquista cada vez mais por espaços que são nossos, não pertencem a ninguém, são nossos. E ela sabe que não precisa existir uma briga, não é uma briga de gênero, né? É simplesmente uma ocupação do próprio espaço para cada gênero. E daí a gente conversou sobre isso. É o cachorro querendo pegar o pano, tá, gente? A gente conversou sobre isso e aí eu digo, essa é a minha posição, essa é a minha experiência, foi isso que eu consegui passar para ela. Vi que ela absorveu, né? E ainda hoje absorve, sim. E daí não foi apenas o ler ou não ler que definiu se ela ia acreditar ou não acreditar. Então, ela teve o conto de fada clássico como base, certo? Ela observou como era que acontecia toda aquela história e quando ela teve a outra versão, ela pôde se posicionar diante da versão primeira. Porque se eu tenho só a versão segunda, como é que eu vou ter... Eu vou me contrapor contra quem? Né? Então, se eu tenho toda essa formação na vertente de um feminino protagonista, eu preciso da versão também onde não existe protagonismo feminino para eu poder fazer a minha posição e a minha decidir o que é que eu vou, como é que eu vou escolher e, né, direcionar as minhas posturas. Então, fica esse vídeo aqui como orientação. Claro, cada um de vocês vai sim decidir se lê ou não lê, ou se não ler nenhum, né? Se abstém de todo esse imaginário infantil posto pela indústria do cinema e tudo mais, mas que caso vocês precisem, né, de uma reflexão sobre o que fazer nessa postura dos contos de fadas, fica aqui a orientação e a dica, certo? Agradeço a vocês todos que estiveram aqui, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam também ter uma oportunidade de um autoconhecimento e de uma nova reflexão. Tchau, gente!